Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichera de Silveira, este é o canal Resenha Forense, de volta com a nossa análise do livro de Luiz Carlos Lodge da Cruz, no caso, A Alma do Embrião Humano. No vídeo passado nós falávamos dos pré-socráticos, e agora ele entra no segundo item do capítulo 1º, né? Alma, princípio vital. Dessa vez ele explora Sócrates, tá? Na sessão para Sócrates, antes de prosseguirmos, por gentileza, confira os links aqui embaixo. Se você gosta do canal Resenha Forense, você pode ajudar a gente com apenas R$2 por mês. O Apoia-se está aqui embaixo. O PDF também da resenha aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Vamos adiante. Sócrates, portanto. Na sessão para Sócrates, o Luiz Carlos Lodge da Cruz lembra o seguinte: ele, Sócrates, coloca no centro de sua atenção o homem, passando a indagar, no lugar da natureza ou da realidade última das coisas, qual seria a natureza e a realidade última do homem. Segundo Giovanni Reale e Daron Tisseri, Sócrates concentrou definitivamente seu interesse na problemática do homem, procurando resolver o problema do princípio e da physis, ou physis. Os naturalistas se contradisseram a ponto de sustentar que tudo e o contrário de tudo, que tudo e o contrário de tudo, e aí o que eles querem dizer é o seguinte: o ser é uno, o ser é múltiplo, nada se move, tudo se move, nada se gera, nem se destrói, tudo se gera e tudo se destrói, né? São contradições. O que significa que se propuseram problemas insolúveis para o homem. Consequentemente, Sócrates se concentrou no homem como os sofistas, mas, ao contrário deles, né, Sócrates combateu os sofistas, no sentido retórico, evidentemente, de ideias, mas ao contrário dos sofistas, soube chegar ao fundo da questão, a ponto de admitir, malgrado sua afirmação geral de não saber, que era sábio nessa matéria. Na verdade, atenienses, por nenhuma outra razão eu granjeei este nome senão por causa de certa sabedoria. E que sabedoria é essa? Essa sabedoria é precisamente a sabedoria humana, ou seja, a sabedoria que o homem pode ter sobre o homem. E pode ser que, dessa sabedoria, eu seja realmente sábio. Os naturalistas procuraram responder à seguinte questão: o que é a natureza ou a realidade última das coisas? Sócrates, ao contrário, procura responder à questão: o que é a natureza ou a realidade última do homem? A resposta é, finalmente, precisa e inequívoca. O homem é a sua alma. Olha o estudo da alma aí, lendo Giovanni Reale ainda e Daron Tisseri. O homem é a sua alma, enquanto é precisamente sua alma que o distingue especificamente de qualquer outra coisa. E por alma, Sócrates entende a nossa razão e a sede da nossa atividade pensante e eticamente operante. Em poucas palavras, para Sócrates, a alma é o eu consciente, ou seja, a consciência e a personalidade intelectual e moral. Consequentemente, com essa descoberta, como foi justamente salientado, Sócrates criou a tradição moral e intelectual sobre a qual a Europa espiritualmente se construiu. Luiz Carlos Lodge da Cruz cita, então, trechos de um diálogo de Platão, onde se nota Sócrates referindo-se à inscrição do templo de Apolo em Delfos, conhece-te a ti mesmo, concluindo: o homem é essencialmente a sua alma, que se serve de um corpo. Então vejam aí a preocupação com o sentido de alma, ainda nos filósofos gregos, né, na Grécia Antiga. O fragmento citado por Lodge da Cruz é o seguinte: Sócrates diz: ora, e é coisa fácil conhecer a si mesmo? Ou melhor, e é coisa fácil conhecer a si mesmo, né? Falando desse assunto, terá sido algum indivíduo obtuso que inscreveu essas palavras no templo? Ou será algo difícil e não uma tarefa para qualquer um? No outro momento, Sócrates mais uma vez: diz-me, como chegamos a conhecer o eu, ele mesmo? Né? Como chegamos a conhecer o eu, ele mesmo? Mais uma vez, Sócrates pergunta: e o ser humano também usa todo o seu corpo? Com o que vem a resposta de Alcebíades: com certeza. E Sócrates pergunta: e dissemos que o usuário e aquilo que ele usa são diferentes? Alcebíades responde: sim. Sócrates mais uma vez pergunta: conclui-se então que o ser humano é diferente do seu próprio corpo? Alcebíades responde: assim parece. Sócrates pergunta: então o que é o ser humano? Alcebíades responde: não sou capaz de dizer. Sócrates então diz: podes sim.
podes dizer que ele é o usuário do corpo. Alcebiades conclui que sim. Sócrates então pergunta: e o que mais usa o corpo exceto a alma? Alcebiades responde: nada mais. Depois desse trecho, arrolando testemunhos de Xenofonte sobre o pensamento de Sócrates a respeito da natureza da alma, o Luiz Carlos Lodge da Cruz conclui o seguinte, ou melhor, com o seguinte: para Sócrates, portanto, a alma é a sede da razão e do agir moral, mas também é princípio vital, pois o corpo que recebe dela a vida. É, além disso, imortal, não estando sujeita à corrupção do corpo. De maneira que eu encerro aqui este pedaço da resenha. No próximo vídeo, falaremos então da ideia de alma em Platão, conforme Luiz Carlos Lodge da Cruz, a doutrina tripartite de alma, digamos assim, em Platão. Até mais, tchau.